Prezado estudante, neste módulo você vai aprender e praticar a utilização racional da energia na secagem e de modo a contribuir substancialmente para a economia de combustível e, obviamente, para a redução dos custos de secagem, principalmente para aqueles produtos de menor valor comercial. Vamos alertar para uma redução na disponibilidade de energia para a secagem e que constitui uma preocupação para o agricultor, não só devido à escassez dos recursos naturais utilizados como fonte de energia e também devido ao aumento frequente dos derivados de petróleo e ainda muito utilizados na secagem de produtos agrícolas. Adicionalmente, iremos mostrar que, em algumas fazendas de café, têm utilizado fornalhas a lenha com elevado consumo, algumas em péssimo estado de conservação, mal dimensionadas e com excessiva perda de calor. A maioria dessas fornalhas, utilizadas em fazendas, não dispõe de mecanismos de controle do processo de combustão, sendo, de modo geral, operadas inadequadamente. Industrialmente, a conversão da biomassa em energia se dá em fornalhas e queimadores. Dependendo da conveniência quanto à utilização, o calor gerado pela combustão pode ser transferido para um fluido e até mesmo para um material sólido. O processo de combustão consiste essencialmente na reação química entre o hidrogênio e o carbono, presente no combustível fóssil, ou biomassa, com o oxigênio proveniente, em geral, do ar atmosférico. Uma combustão eficiente é aquela em que todos os elementos resultantes do processo de queima são transformados totalmente em dióxido de carbono, água e calor. A combustão ou queima direta pode ser definida como o processo de oxidação de um combustível sob uma combinação de fatores que ocorrem simultaneamente em uma reação química exotérmica. Para que ocorra a reação de oxidação, os seguintes fatores devem estar disponíveis simultaneamente, como, por exemplo, a lenha, o gás natural ou óleo combustível, junto com o comburente, oxigênio e, finalmente, com a temperatura de ignição adequada. Combustíveis são substâncias ricas em carbono e hidrogênio, que, ao reagirem quimicamente na presença de oxigênio, liberam o CO2, água e energia sob a forma de calor. Alto poder calorífico deve ser a principal característica dos combustíveis e refere-se à quantidade de energia liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa ou de volume de um combustível. De acordo com seu estado físico, podem ser classificados em sólidos, líquidos e gasosos e, quanto à origem, em naturais e derivados. Os combustíveis naturais são utilizados nas formas em que foram obtidos, como o gás natural e a lenha. Poder calorífico é a quantidade de energia liberada durante a combustão completa de uma unidade de massa ou de volume de um combustível. Para os combustíveis sólidos, ele é expresso geralmente em kJ por quilo. Para os combustíveis gasosos, em kJ por metro cúbico. E para combustíveis líquidos, em kJ por litro ou por quilo. Os combustíveis derivados, ou secundários, são os combustíveis resultantes de um processo de preparação, como no caso do carvão vegetal e os derivados do petróleo. Na tabela mostrada nesse slide são apresentadas as composições químicas básicas dos principais combustíveis utilizados para a secagem de produtos agrícolas. Ignição é o estado de um corpo em combustão, com ou sem produção de flama. A combustão tem início quando o corpo ou parte dele alcança a temperatura de ignição. Portanto, a temperatura de ignição corresponde à temperatura em que a mistura combustível e comburente deve atingir para iniciar o processo de combustão e está relacionada com a pressão na qual a reação irá ocorrer, bem como com o tipo de combustível. Além da temperatura de ignição, a reação de oxidação é função da turbulência do comburente e do tempo disponível para a combustão, comumente chamado de 3 T's da combustão: temperatura, turbulência e tempo. Para que haja uma combustão ideal, devemos ter as seguintes condições: disponibilidade de combustível. O combustível deve ser dosado de forma correta para que não haja abaixamento da temperatura e nem a falta de oxigênio.
Deve ser fornecido oxigênio para a combustão completa, ou seja, é preferível um pouco de excesso. Para combustíveis sólidos, deve fornecer entre 30% a 60%, para combustíveis líquidos 10% a 30% e para combustíveis gasosos 5% a 20%. Para uma boa queima, deve-se facilitar ou promover o contato entre o combustível e o oxigênio. É o que consideramos turbulências nos 3 T's da combustão. O combustível e a fonte de comburente, durante o processo de combustão, deve ter maior contato possível para facilitar as reações de oxidação. Esse contato pode ser facilitado pela pulverização do combustível líquido, desintegração do combustível sólido ou ainda aumento da turbulência do ar no interior da câmara de combustão. O local ou câmara onde o combustível será queimado deve ser bem dimensionado. Numa combustão perfeita, o processo deve dispor de espaço físico e tempo suficiente para a realização das reações químicas. Para que haja o início da combustão, é muito importante que o conjunto atinja determinada temperatura, como visto no slide anterior. Portanto, a mistura combustível e a substância comburente devem ser aquecidas até atingir a temperatura de ignição do combustível. Basicamente, o processo de combustão está relacionado à oxidação do carbono, do hidrogênio e do enxofre presentes no combustível. A combustão é dita perfeita ou completa quando não mais existirem compostos oxidáveis e resultando em gás carbônico, água e calor, a presença de monóxido de carbono ou qualquer tipo de fumaça, ou ainda uma chama amarela indica uma combustão incompleta. Na tabela mostrada nesse slide, são apresentadas as principais reações químicas envolvidas no processo de oxidação do combustível, bem como a energia envolvida nas reações. Para o dimensionamento de equipamentos utilizados na queima ou oxidação do combustível, para o controle da combustão e para o dimensionamento de equipamentos que utilizarão calor gerado, torna-se necessário o conhecimento da taxa de alimentação do ar de combustão e das características dos gases gerados. As características mais importantes são, dentre outras, composição, volume, temperatura, etc. A figura mostra que, além de ser necessário fornecer a quantidade necessária de ar para uma combustão completa, pode-se também aproveitar os gases de exaustão para um pré-aquecimento do ar de combustão. Para queimar 1 kg de combustível, é necessário uma determinada quantidade de oxigênio. A quantidade mínima de oxigênio, teoricamente necessária para a combustão completa de determinado combustível, é dado pela equação apresentada nesse slide: quilo de oxigênio por quilo de combustível. O oxigênio entra na composição do ar atmosférico na combustão numa proporção de 23%. Portanto, o peso mínimo de ar atmosférico teoricamente necessário à combustão pode ser dado pela equação apresentada nesse slide. Tecnicamente, é impossível assegurar uma combustão completa apenas com o suprimento do ar teórico necessário à combustão. Portanto, para que seja assegurada uma combustão completa, devemos fornecer o ar em quantidade bem superior ao ar teórico. Devido ao curto espaço de tempo em que o combustível e o ar comburente permanecem juntos, é necessário um excesso e íntimo contato de ar para que a combustão seja completa. Em outras palavras, o excesso de ar atmosférico na combustão significa fornecer mais comburente do que o necessário, teoricamente, para que as reações de oxidação sejam completas. O excesso de ar é calculado a partir da composição química do combustível e se dá em função de uma série de fatores, como tipo de combustível, método de queima, temperatura a ser atingida na fornalha, etc. A tabela desse slide mostra o excesso de ar segundo o combustível e dispositivo de queima.